Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Já deixo, o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, lembrando que todas as informações que eu passar aqui são informações de mercado ou do nosso setor de análise. Vou deixar para vocês o nosso cupom promocional aí do final de semana, o Capitalizo 20, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos com cartão, pagamento em até 12 vezes ou então com pagamento no boleto à vista 30% de desconto. Vou deixar para vocês também aqui o nosso canal do Telegram para quem quiser receber informações no celular. Indo direto aqui, pessoal, para as informações de economia no Brasil e no exterior. Na China, nós tivemos um corte de compulsório. A partir aí da próxima semana vão ser mais de 188 bilhões de dólares que vão estar no mercado para impulsionar o crescimento da economia, que está em desaceleração. Na zona do euro, nós tivemos um bom crescimento do PIB no terceiro trimestre, 2,2%, bastante puxado aí pela recuperação na Alemanha. Nos Estados Unidos, nós tivemos mais dados de trabalho aí indicando recuperação da economia e tivemos lá a inflação vindo um pouquinho acima aí do esperado. Aqui no Brasil, nós tivemos as vendas do varejo vindo abaixo do esperado. Tivemos o aumento aí da taxa de juros, que já era esperado, de 7,75 para 9,25. O que não foi esperado foi o tom mais duro do BCE em relação a trazer a inflação para dentro da normalidade. E falando em inflação, nós tivemos os indicadores também. O IPCA veio abaixo do esperado, que era 1,08, mas veio muito pesado, 1,089% em novembro. Maior inflação para o mês aí desde 2015. Lembrando que o IPCA só esse ano está com 9,26 e nos últimos 12 meses 10,74. A gente já comentou algumas vezes que não esperamos uma inflação tão elevada em 2022 quanto 2021, mas a inflação vai continuar elevada. Tanto que a expectativa, por exemplo, para aumento de luz no ano que vem baixou de 25%, mas para 19%. E energia é um item bastante importante para essa questão da inflação. Por outro lado, o IGPM veio com deflação, a primeira prévia de dezembro. Então acabou sendo positivo aí nesse sentido. O que esperar para essa semana, pessoal? Nós temos decisão dos juros nos Estados Unidos, e aqui no Brasil temos pesquisa mensal de serviços, temos o IBCBR, que funciona aí como uma prévia, uma espécie de prévia do PIB, e também o relatório trimestral de inflação. Em relação a essa questão de inflação, pessoal, para as carteiras diversificadas de longo prazo, com renda fixa, fundos imobiliários, a gente segue alocando um pouco cada vez mais na parte de IPCA+, já tem títulos pagando 1% ao mês, inclusive pagando dinheiro na conta, sem imposto de renda, tem bastante coisa interessante. Tanto quando a gente pega as nossas carteiras diversificadas aqui, elas estão bem acima do CDI, que é o benchmark, inclusive a nossa carteira agressiva, que é essa aqui, tem renda fixa, ações, fundos imobiliários e assim por diante, para aquele investidor que quer atuar bem diversificado. Só esse ano está com mais de 16%, inclusive está melhor do que a Bolsa, sendo que não é uma carteira só de Bolsa. Em relação à Bolsa, pessoal, o Ibovespa tem uma possibilidade boa aqui de finalmente a gente sair daquele quadro de lenga-lenga, aí, como diz o outro, das últimas semanas, basicamente ali desde do mês de outubro, o Ibovespa não rompeu para cima nem para baixo esses 103, 102 mil pontos, nem os 104, 105 mil pontos, e com o fechamento da última semana tem uma possibilidade de romper aqui esse canal de baixa. Rompendo, pode ser sim que o Ibovespa volte a subir, e caso volte a entrar no canal de baixa aqui, quem sabe finalmente o Ibovespa pode ir lá para casa dos 93 mil pontos. Nas nossas estratégias aí de médio e curto prazos, pessoal, o swing trade melhorou, são operações mais curtas aí, que podem durar uma semana e meia, duas, quem sabe. A gente já está com 30% de retorno esse ano contra menos 9 do Ibovespa, 485 contra 79 do Ibovespa desde 2017. O rastreador, que é a nossa estratégia de médio prazo, inclusive a gente faz operações, o vídeo nos sábados, também está com 40% esse ano, deve fechar esse ano negativo contra menos 9,46 do Ibovespa. E aqui o desempenho histórico, 1976 contra 79 do Ibovespa. A gente já está buscando mais opções de compra, não só no swing trade, mas como no rastreador
também, tá? A gente acredita que rompendo ali o Ibovespa para cima, vários outros papéis aí devem acompanhar também. E aqui tem um retorno nesse ano, né? De várias das nossas estratégias, mesmo com a baixa do Ibovespa, swing trade 30%, rastreador 40%, long short 50% e opções aí a gente está com 255% de ganho. Em relação ao EVVB, que é o SP em reais, né, segue em tendência de alta, segue bem no meio do movimento, então não mudou nada em relação ao que a gente tem falado das últimas semanas. Ele está em tendência de alta, mas pode bater na parte de baixo do canal, né, ou quem sabe visitar lá a parte de alta do canal novamente. Né? Nossa carteira internacional continua performando bem tanto esse ano quanto aí em 12 meses, 38%, bem acima de Bovespa, que é menos 6, tá, pessoal, que cortou, bem acima aí também do SP. Lembrando que a gente está de olho principalmente em empresas de tecnologia lá de fora. A carteira tem empresa de bebida, tem empresas de bens industriais também, né? E tem muita coisa de tecnologia boa fora, né? Não só no mercado americano, mas em outros mercados. Na Coreia, no Japão, na China, tem bastante coisa bacana aí que a gente está em busca, tá? Em relação ao dólar, né, pessoal? O dólar também segue em tendência de alta no curto prazo. Pode, né, visitar também a parte de alta do canal ou a parte de baixo, rompendo o canal aqui para baixo. Quem sabe possa buscar lá os 6,14 novamente, mas ainda a tendência no curto prazo é uma tendência altista. O Ibovespa fechou com um alto de 2,56%, no ano cai 9,4%, SP subiu 3,8%, no ano sobe 25%, o dólar caiu 0,7%, no ano sobe 4,8%, e FIX subiu 2,42%, no ano cai quase 7%. Bitcoin voltou a subir um pouquinho, 0,52%, e no ano sobe 86%. Lembrando que nós temos uma carteira de criptoativos, né? Bitcoin a gente já recomenda há mais tempo. A carteira foi montada em março desse ano e ela tem também o objetivo de bater o Bitcoin. Está com 92% contra menos 4% aqui do Bitcoin. Em relação aos principais destaques de alta e de baixa, né, pessoal? Tivemos o Magazine Luiza, né, que é o 9,64%. Depois a gente vai comentar mais um pouquinho, já que o Magazine Luiza é a nossa ação da semana. Mas é aquelas questões, né, pessoal? Inflação, juros, né? A gente viu aí que as empresas asiáticas aumentaram bastante o market share. A gente viu os números da Sequoia, né, já mostrando que eles podem estar com market share aí de 25%, junto com a Amazon, né, que é bastante representativo. A questão da inflação também, né, que acaba pressionando a população, que tem menos poder de compra, as empresas que têm mais dificuldade para repassar preços. E, claro, tem muito o fator de mercado também, que sai todo mundo batendo nas ações a qualquer preço. Em relação a Santander e Unibanco, nada negativo saiu em relação às empresas, né, pessoal? Mas as ações caíram 5% e 3,5%. TIM e Telefônica Brasil a mesma coisa, né? Eram ações que já vinham subindo mais, né? TIM e Telefônica tem aquela questão positiva da possibilidade de aumento de baixar o ICM no Brasil, né? Que vai ajudar em relação à geração de fluxo de caixa para as duas empresas. E TIM ainda tem essa questão, né? Que a controladora dela pode ser vendida, né? A Telecom Itália, né? Então a gente tem que observar o que isso aí pode respingar na TIM também, lembrando que as duas aí são boas pagadoras de dividendo. Destaques de alta, Get Ninja subiu 40% na última semana, não tivemos nada específico relativo, uma das principais baixas aí do ano, normal dar esse repique, né? O Nubank aqui, né, pessoal, que estreou na bolsa subindo 37%, a gente até estranhou, né, pessoal, que pouca gente recomendou o Nubank, porque não tinha nem lock-up, né? Então, pelo menos a chance de reservar e vender na abertura era um ganho tranquilo, vamos dizer assim, né? Dificilmente as ações iriam cair na abertura, porque a procura estava muito grande. A gente viu investidores grandes lá fora, Sequoia, né? Warren Buffett já tinha posição, né? A gente viu o SoftBank aumentando a posição também, o mesmo SoftBank que também tem posição no Banco Inter, né, e vem comprando vários ativos de tecnologia, não só na Ásia, Estados Unidos, mas também aqui pela América Latina. E o investidor brasileiro aqui participou muito pouco, né, principalmente o pessoa física, institucional também. Foi estranho, enfim, mas deu uma oportunidade aí para quem aproveitou. Inclusive, nós colocamos uma nova recomendação até na última sexta-feira para os clientes aqui do Nubank. Lojas Marisa subiu 32,8%, né? Nós tivemos a notícia que a família controladora vai aportar mais 250 milhões na empresa.
Não é a nossa preferida no setor, mas é uma empresa que vem buscando se reestruturar aí nos últimos anos, né? E é um possível alvo de compra de outras empresas, né? A Sequoia, né, pessoal, que eu tinha comentado que divulgou bons números em relação ao Black Friday, inclusive o volume de entregas cresceu 81% em relação ao Black Friday de 2020. E Home também não tivemos nada relevante específico, mas a empresa já tinha divulgado bons resultados aí do terceiro trimestre, com destaque para o aumento de pedidos em carteira. Em relação ao pagamento de proventos, né, pessoal, temos aí, ficando ex-proventos, dia 14, Banco do Brasil e Itaúsa, dia 15, Cosan, a Vibra, né, antiga BR Distribuidora, e Dexco, que divulgou um resultado, um dividendo gordo, né, vai anunciar bonificação de ações, também uma empresa fantástica, né, antiga Duratex. E temos aqui dia 17, Bradespar, também pagando um dividendo gordo. Lembrando que a Bradespar tem a tendência de cada vez mais, né, fazer aquela diminuição de capital entregando as ações da Vale para quem tem ações da companhia, dia 20 a Ambev, tá? Lembro que nós temos uma carteira focada em dividendos também, a carteira vem performando muito bem, né, desde que a gente montou a carteira, e o objetivo é ganhar com valorização e também ganhar com pagamento de dividendos, esse ano está 24% contra menos 10 do Ibovespa, em 12 meses 30 contra menos 6, mas ela ganha do IDIV também, que seria o Ibovespa para as ações de dividendos, e desde lá do início de agosto de 2017, 138 contra 38 do Ibovespa e 67% do IDIV. Vindo para mais destaques, né, pessoal, foi aprovada, né, aquela reestruturação, reorganização societária de lojas americanas e americanas. Né? Lembrando que a gente já tinha comentado lá da primeira vez que eles já deveriam ter feito isso. Né? Não precisava ter as duas empresas, porque os ativos de Lame foram para a Amer, que era a antiga B2W, e os controladores ficaram lá isolados em Lame, o que não fazia sentido. Então, a gente vai ter essa conversão de Lame para Amer. Tá? Então, quem tem Lame 3 ou Lame 4, para cada Lame 3 ou Lame 4 vai receber 0,188 ações aí de americanas. Tá? Lembrando que dia 21 de janeiro vai ser o último dia de negociação de Lame 3 e Lame 4, e no dia 26 os acionistas de Lame 3 e 4 vão receber em definitivo o Amer 3. É um movimento positivo, né? Eles já deveriam ter feito antes, mas acaba sendo um movimento positivo porque simplifica bastante a estrutura da empresa. Quem divulgou bons resultados aqui, pessoal, de vendas na Black Friday foi a Admed e Panvel. Destaque aqui para os canais digitais que registraram um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos aqui a Guararapes Riachuelo anunciando que vendeu por 170 milhões de reais um imóvel na cidade de São Paulo, onde funcionava a sede, né, da Riachuelo, da Midway, que é a financeira da empresa. É um movimento positivo e a gente espera aí que a Guararapes Riachuelo aprofunde esse movimento de venda de ativos. Né? Lembrando que eles têm um shopping em Natal, que o pessoal aqui da análise entende que seria interessante eles fazerem a venda também. Nós tivemos, né, pessoal, que saiu aqui na coluna do Lauro Jardim no Globo, que um fundo de pensão canadense chamado CDPQ teria interesse na compra da participação que Andrade Gutierrez tem na CCR, né? Essa participação vai ser vendida, já deveria, inclusive, ter sido vendida, e além disso eles teriam interesse em fechar o capital da CCR. Né? A CCR é uma bela empresa, uma empresa que paga bons dividendos, né? Mas nós tivemos toda essa questão aí, né, que a gente brinca que é questão aí de Polícia Federal que acabou atrapalhando a empresa, né? E em breve a gente deve ver também essa venda aí da Andrade Gutierrez. E aqui no Brasil tá cheio de ativo bom, né, pessoal? Fora alguma ingerência muito grande, né, do Estado, isso aqui é um baita negócio, né? As margens são elevadas, gera muito caixa e, como eu falei, paga muito dividendos. Tivemos aqui a Mills anunciando a compra da empresa Autoplat, uma empresa gaúcha aí de plataformas elevatórias, e com isso, né, vai aumentar 5% aí a plataforma da Mills, tá? A frota da Mills, desculpa. Lembrando que é um segmento bastante fragmentado, que a Mills também pode crescer aí através de aquisições. Já a PetroRecôncavo anunciou a conclusão da aquisição do polo de Miranga, localizado na Bahia e detida pela Petrobras, foi 220 milhões de dólares aqui a compra, nessas empresas aproveitando, né, a venda desses ativos da Petrobras que são bem interessantes, que têm um baixo risco aí de execução. Tivemos o grupo da Mateus anunciando mais aquisições, 2 lojas no Maranhão, né, e dessa forma encerrou o mês aí com 195 unidades, né, segue num bom momento, eles devem continuar crescendo forte nos próximos trimestres. E além disso, né, pessoal, a gente já vai ver várias empresas
anunciando recompra de ações. Lembrando que recompra de ações é bom porque diminui a quantidade de ações no mercado e quando a gente recebe um dividendo, por exemplo, acaba recebendo um dividendo mais gordo. Na última semana, aí, por exemplo, nós tivemos a CSN, a Vamos e também a Kepler Weber aqui anunciando recompra de ações. Como eu tinha comentado, a ação da semana aí para a gente é o Magazine Luiza. Nós estamos buscando alguma forma aqui de se posicionar no momento certo, pensando numa operação de médio prazo, né, que seria pelo rastreador, quem sabe de 3 a 6 meses aí ficar posicionado, já que o mercado acabou exagerando também, né, pessoal? O Magazine Luiza não vai quebrar, né? Também não, o mercado exagerou para cima, acabou exagerando para baixo também. Nós tínhamos saído das ações ali na casa dos R$19, 19,22, se não me falha a memória, e fechou aí a 6,37, né? Então, se ela der um repique e ficar subindo 2 meses, por exemplo, pode voltar lá para 7, 8, 9 reais, o que já daria uma grana boa aí no médio prazo. E graficamente está interessante, né? Esse 6,37 aqui é um suporte bem forte, inclusive a mínima da crise do ano passado. E o Magazine Luiza hoje não está pior do que na mínima da crise do ano passado. Mas enfim, coisas de mercado, né? A gente vai aproveitar para monitorar aí o Magazine Luiza. Nós tivemos aqui a Intel, né, pessoal, destaque internacional, que deve abrir capital da unidade que eles têm de carros autônomos, né, a Mobileye. A estimativa é que o IPO sai aí já no início de 2022, que deve avaliar essa empresa, que é uma empresa israelense, em 50 bilhões de dólares. Né? A gente já viu outras iniciativas de outras empresas também, né, investindo nessa parte aí de carros autônomos. Nós tivemos aqui Oshp, né, pessoal, que fechou negócios importantes aí para fornecer rodas para carros elétricos. Eles não revelaram muitos detalhes em relação aos contratos, mas já fecharam vendas aí com empresas europeias e também com os clientes dos Estados Unidos. Nós tivemos a Klabin, né, pessoal, anunciando investimentos de 4,7 bilhões para 2022, sendo que 2,7 serão aplicados aí no fantástico e gigantesco projeto de Puma 2. Né? Lembrando que a Klabin já tem 92% da produção de 2022 contratada. Né? E um movimento interessante que a gente viu da Klabin é aumentar a exposição aí no mercado americano, né, o que deixa ela com uma distribuição geográfica da receita ainda mais interessante. Né? A gente participou do Klabin Day, foi fantástico, muita coisa boa para a Klabin aí nos próximos trimestres. Nós tivemos aqui na Eco Rodovias, né, pessoal, o Conselho do Ministério Público de São Paulo pedido desarquivamento, né, de 3 inquéritos civis que tinham sido abertos, né, em relação à questão de financiamentos de campanha, Caixa 2, enfim, aquela mesma questão que eu tinha comentado da CCR e de Polícia Federal, e com isso, né, eles devem ter que voltar e bloquear valores para essas ações aqui que devem superar 600 milhões de reais. Deve ter algum tipo aqui de alguma forma das empresas recorrerem, mas é sempre o risco, né, pessoal? Sempre tem esse fantasma aí de voltar alguma dessas questões que pode atrapalhar a companhia, tá? Mas a gente estima que no máximo aqui seria entre 600 e 700 milhões de reais e tem boa parte desses valores teriam que ser feitos em investimentos, né, pela própria empresa, tá? Então, mesmo que tenha que pagar todo esse valor aqui, não seria uma coisa tão ruim assim, não é positivo, mas não seria tão negativo assim. Nós tivemos aqui a Positivo anunciando uma parceria com a NextGo para o lançamento de 4 modelos aí de terminais de pagamento, né? Cada vez mais Positivo também diversificando aí a sua atuação. Tivemos a Wiz aqui anunciando a criação de uma gestora, só ficou repetido ali o Wiz, o IMO, né? Eles vão abrir essa gestora junto com a Galápagos, que já é uma gestora aí de mercado. O Wiz também diversificando, né? A gente entende que o Wiz está muito barata nesse momento, ela vale menos em mercado do que se a gente pegar aí a soma dos negócios novos aí que a Wiz tem feito nos últimos anos. E a Eletrobras, né, pessoal? A análise do TCU em relação à privatização tinha que ter acontecido na semana passada, foi postergada para quarta-feira, dia 15, e além disso o BNDES marcou uma audiência também sobre o processo de privatização da Eletrobras para o próximo dia 22 de dezembro. Nós tivemos a Itália, né, pessoal, multando a Amazon em 1,1 bilhão de euros por abuso de domínio de mercado. A Amazon vai recorrer
E eu até tinha comentado, acho que foi no vídeo que eu fiz no sábado, falando que esse é o principal risco das Big Techs, né, pessoal? A gente tem interferência aí dos governos, né, aplicando essas multas, tá? Principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos, normalmente eles olham em relação à questão dos clientes, né? Mas na Europa também eles olham muito em relação a essa questão de concorrência, né? A gente já viu outros movimentos também de multas sendo aplicadas para a Apple, para a Amazon, para a Google, e isso é o principal risco na nossa visão aí dessas empresas, né? Porque problema de crescimento que essas companhias não vão ter. A Amazon ainda teve números um pouco mais fracos, né? E cortaram a previsão de crescimento, mas Google, Facebook, né, que é Meta agora, e Apple aí estão de vento em popa, né? Nós tivemos aqui a Simpar e a Sanepar aprovando investimentos, né? No caso da Simpar, são investimentos de 10 a 12 bilhões para o ano que vem, e aqui só expansão de frota, né, pessoal? Nada ainda de aquisições, e a gente imagina também que eles devam anunciar mais aquisições aí nos próximos trimestres, porque tem alguns segmentos aqui que eles atuam que são bastante fragmentados, então vale a pena crescer também via aquisições. Já a Sanepar anunciou investimentos aqui de até 9 bilhões de reais entre 2022 e 2026, né? A única questão que a gente continua preocupado aqui em relação a Sanepar, Copasa, Sabesp, é entender, né, de que forma essas empresas podem aproveitar essa questão do marco do saneamento, né? Participando dos leilões, enfim, até agora tem sido bastante tímido esse movimento. A Camil anunciou mais uma aquisição, né, pessoal, dessa vez da empresa uruguaia Silcom, que foi uma empresa formada aí no final dos anos, no meio dos anos 70, 1975. Eles têm a liderança no Uruguai de frutas secas, legumes, sementes, molhos e azeites, uma empresa que fatura em média aí 25 milhões de reais por ano, né? Lembrando que a Camil tem entrado aí, feito algumas compras, principalmente nessas empresas que têm um valor agregado maior, e a gente viu como isso foi importante, né? Tanto que a Klabin sofreu menos do que outras empresas de alimento esse ano, né? Mesmo com a inflação subindo bem, porque ela tem essa capacidade, justamente por trabalhar com produtos de valor agregado maior, também de conseguir repassar preços. E finalmente, né, pessoal, agora no próximo dia 15, né, na quarta-feira a gente deve ter também o CAD aqui julgando a compra da Unidas pela Localiza, né? A gente tem visto aí que está bem uma divisão muito forte entre os conselheiros do CAD, então dificilmente a gente cravaria alguma coisa, mas olhou com bons olhos, né, aquela proposta da Localiza de terminar com a marca Unidas, né? Inclusive vender alguns automóveis aí da Unidas, tá? Porque eles têm uma participação muito grande na parte de locação de veículos. Aí quando a gente vai para aeroportos, então é uma coisa absurda, né? Espera sim que tenha alguma medida aqui por parte do CAD, justamente, né, para evitar que tenha essa participação muito grande, mas a gente acha difícil o negócio não sair, né? Simplesmente eles negarem ainda mais após essa proposta da Localiza, mas tem que cuidar também, né, pessoal? A gente viu outra vez que o CAD, por exemplo, não aprovou a compra da Liquigás pela Ultrapar, né? A Liquigás acabou sendo comprada pela Itaúsa, ainda tocou uma multa violenta na Ultrapar, tá? Então vale a pena a gente acompanhar de perto. E para finalizar aqui, né, pessoal, eu quero deixar para vocês outro dos nossos portfólios de ações aqui para o longo prazo, a carteira Thiago Prux, também que está performando bem esse ano, 25 contra menos 10 do Ibovespa, 39 contra menos 6 em 12 meses, 362 contra 71 desde abril aqui de 2017, tá, pessoal? Lembrando que esse portfólio é o que a gente chama de um portfólio internacional, né? Tem tanto ações de empresas brasileiras quanto empresas estrangeiras, mas é uma estratégia buy and hold de longo prazo. Não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção, informações todas aqui na descrição, cupom, os nossos produtos, lembrando que nós temos produtos para tudo que é perfil, renda fixa, fundo de investimento, fundos imobiliários, REITs, especulação, longo prazo, médio prazo, produto aqui é o que não falta, né? Lembrando que dúvidas vocês podem mandar um e-mail para a gente, ou então aqui na descrição o link do Telegram, do WhatsApp, deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço, bons investimentos e uma ótima semana. Até mais!